Mais uma vez, bom dia, Wagner Moura. Está agora em Los Angeles. Quando começou essa atual crise, o surto de coronavírus, não pensou em voltar para o Brasil? Pensei, na verdade, eu estava no México, eu estava filmando no México e eu estava dirigindo uma série lá e as coisas começaram a ficar muito estranhas e eu mesmo parei a filmagem, disse, olha, não tem condição, a gente tá, isso aqui vai ficar muito difícil, vai piorar muito, acho que a gente tem que parar. E nós paramos a filmagem e eu voltei para aqui, para os Estados Unidos, para Los Angeles, onde minha família mora. Inclusive, eu estava com muito medo do Trump fechar a fronteira do México, aproveitar a pandemia para fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, voltei o mais rápido que eu pude para minha casa, porque eu estava com medo de ficar fora de casa, né? De não conseguir voltar para casa. Mas eu pensei em levar a família inteira para o Brasil. Eu sou de Salvador, né? Da Bahia. E eu pensei que, de repente, deveríamos todos ir para Salvador e ficar lá, mas seria muito expor as crianças a aviões, no momento que já estava tudo ficando estranho, né? E de momento também é difícil dizer qual é o país onde pode ficar mais seguro. O Brasil, os Estados Unidos, qual é? Pois é, eu não sei. O Brasil, com todos os seus problemas, tem um sistema de saúde pública muito melhor do que o americano, né? O sistema de saúde pública do Brasil com todos os problemas que tem, ele funciona. As pessoas têm atendimento de saúde sem que precisem pagar por ele. Aqui nos Estados Unidos, não, né? Os pobres americanos que ficarem doentes não tem muito o que fazer. E agora, nesse momento específico, os Estados Unidos se tornou, como todos sabem, o lugar onde há mais infectados, né? Então, todos estão em casa. Mas eu sinto, eu falo com meus amigos, eu tenho amigos, né, no mundo todo, e depois quero saber de você como é que vocês aí estão lidando com a pandemia. Mas com todas as pessoas com quem eu converso, é mais ou menos a mesma coisa. Assim, estão todo mundo em casa, todo mundo confinado. Uhum. Nós estamos muito ao lado da Itália, mas o surto não é assim tão forte aqui, não é tão perigoso aqui na Eslovênia. Eu achei interessante que você estudou jornalismo e já são muitos anos, mas se lembra por que escolheu jornalismo? Eu já trabalhava como ator, eu comecei muito cedo a trabalhar como ator, com 15 anos. E quando eu tive que decidir que tipo de faculdade, de universidade eu queria entrar, eu pensei muito se eu não deveria fazer teatro, estudar teatro, que era uma coisa que eu já fazia, ou se eu abria um outro caminho na minha vida. Eu era muito novo, não sabia bem se aquilo era o que eu queria fazer mesmo, e sempre gostei da ideia do jornalismo. Sempre tive um olhar um pouco romântico sobre a profissão de jornalista, como uma profissão que, no final das contas, enfim, Uhum. proporcionasse inclusão social, que defendesse direitos humanos, ou que o jornalismo investigativo, que faz você descobrir coisas e revelar coisas para as pessoas. Mas nos meus primeiros anos como jornalista, trabalhando como jornalista, eu me decepcionei muito rapidamente com essa ideia romântica do jornalismo e entendi que o que eu gostava mesmo de fazer era, era, era atuar e trabalhar com teatro. Isso. E há quem diga que o trabalho de jornalista, ator e o diretor até é parecido para entender a personagem, quer do Pablo Escobar, quer do Sérgio Melo. Esse é o novo filme do Netflix. É preciso investigar a personagem. Talvez isso lembre um pouco a jornalismo investigativo. Sim, sim, engraçado. Eu não tinha pensado nisso, mas tanto o jornalista quanto o ator precisam tem um trabalho muito grande, né, de
de pesquisa, né? Para fazer personagens como esses, por exemplo, personagens reais, o meu processo de investigação, claro, ele tem uma segunda etapa que é focada muito na natureza humana daquele personagem, mas o início do processo ele é muito ligado a você entender as condições políticas e históricas que possibilitaram a existência daquele personagem, né? Como é que ele transitou por os... O Sérgio Vieira foi um cara que teve uma atuação muito, inclusive muito destacada na Croácia, né? Logo depois da independência de vocês aí, acho que em 90, acho que em 92, 93, ele comandou uma força das Nações Unidas lá. Então é um homem que teve em vários... Então, para mim, como jornalista, era interessante, né, estudar todos os aspectos culturais, inclusive, de cada lugar onde ele teve. Com Pablo Escobar, a mesma coisa. Sim. Mas para estudar a personagem do Sérgio Vieira, você não tive que viajar para a Bósnia, pois não. Não, não, eu estudei daqui mesmo. Mas foi a Timor-Leste, uma parte do filme foi filmada lá, não foi? Uma parte do filme acontece no Timor, mas nós filmamos o Timor na Tailândia. Ah, é. Toda a parte do Timor foi filmada na Tailândia. Sérgio de Mello era... quem era Sérgio de Mello? Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello foi uma das pessoas mais importantes da história das Nações Unidas. Muitos dizem que a ONU é dividida em antes e depois de Sérgio. Por várias razões. Primeiro, pelas características dele, por ter sido um oficial único na história das Nações Unidas, por reunir... Ele foi um homem que teve uma formação intelectual muito, muito forte. Ele se formou na Sorbonne, muito jovem, em filosofia, e logo depois, com o passar do tempo, conseguiu ter o grau máximo que a Sorbonne confere a qualquer estudante. E, ao mesmo tempo, aos 21, quando ele saiu da universidade, o primeiro lugar onde ele procurou emprego foi em Genebra, na Agência das Nações Unidas para Refugiados. Então, toda a formação dele dentro das Nações Unidas, onde ele ficou 34 anos trabalhando, foi na prática, foi uma formação empírica, uma formação nos campos de refugiados. Então, ele tinha dois lados muito interessantes e uma coisa um pouco comum assim na formação de um membro da ONU. Mas se eu tivesse que resumir a maior qualidade que Sérgio Vieira tinha, bom, e ele foi enviado para missões, ele era o homem de confiança de alguns secretários-gerais da ONU, sobretudo o Kofi Annan, que foi o último com quem ele trabalhou, e ele foi enviado para missões no mundo inteiro e sempre quase todas ele era muito bem sucedido, com resultados muito... quando ele esteve na Bósnia, quando ele esteve no Camboja, quando ele esteve no Timor-Leste, foi uma coisa definitiva na vida dele, na história da própria ONU. E aí ele foi mandado pela ONU para ajudar a reconstruir o Iraque depois da invasão norte-americana. E lá ele foi vítima foi a primeira vez em que a ONU foi o ponto central de um ataque terrorista, e ele morreu nesse ataque. Mas se eu tivesse que resumir o que Sérgio era, eu diria que Sérgio tinha uma qualidade que está muito em falta, inclusive hoje, nos líderes do mundo. A qualidade principal que ele tinha era a empatia, era a capacidade de olhar as pessoas como pessoas e não como números, como estatística. Quando ele morreu, ele era alto comissário da ONU para Direitos Humanos. Então, era um homem também que tinha os direitos humanos como uma coisa fundamental, Uhum. importante. Eu não quero dar um spoiler, mas é seguro dizer que o Sérgio, que se trata de um love story também, ele descobriu o amor da Ah, sua vida poucos anos antes da sua morte, não é? certamente. Uma das. Porque o Sérgio era um cara, né, muitos diziam que ele era uma mistura de James Bond com Bobby Kennedy, um homem muito elegante, muito charmoso, conhecido no mundo como um negociador hábil e o cara que resolvia os problemas todos da ONU e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara com a vida
íntima, pessoal, muito complicada. Ele tinha, arrisco dizer que era uma pessoa com muito pouca. Com um emocional muito frágil, em contraste com o homem brilhante que ele era. Então foi casado durante muito, se casou muito jovem, teve 2 filhos, nunca conseguiu muito dar conta de ser de estar presente como um bom pai, como um bom marido. Ele era um homem que teve muitas amantes, que inclusive pessoas que trabalhavam com ele, mulheres que trabalhavam com ele nas Nações Unidas. E no final da sua vida, ele conheceu uma economista argentina no Timor-Leste, chamada Carolina Larriera, e com essa mulher ele encontrou uma estabilidade emocional e afetiva é, que, que, que talvez ele jamais tivesse encontrado depois do seu casamento. E uma das tragédias dessa história é que quando ele encontra esse amor, aí logo depois ele é vítima desse atentado. Uhum. Eu acho que o filme mostra esse conflito dele, esse conflito interno entre fazer bom para o Estado, para as Nações Unidas e, no outro lado, a sua família. Agora temos duas personagens, dois papéis. Um é Pablo Escobar, a outra é Sérgio de Melo, Sérgio Vieira. Quem acha que os brasileiros conhecem melhor, ou deveriam conhecer melhor? Deveriam conhecer. Bom, é interessante porque, claro, deveriam conhecer melhor Sérgio, né? Um brasileiro que dedicou sua vida a valores muito elevados, um homem que nós brasileiros deveríamos conhecer e ter muito orgulho, sobretudo no momento em que o Brasil vive uma seca, uma falta completa de bons exemplos nas suas lideranças. No entanto, a história de Pablo Escobar e do narcotráfico, a origem do narcotráfico na Colômbia, a nós brasileiros também é muito importante saber como aquilo começou e os desdobramentos que o narcotráfico tem na vida de todos nós que vivemos na América Latina, em países que produzem e exportam drogas, e entender, sobretudo, a falência da chamada da política de guerra às drogas, né? Uma política que vem dos Estados Unidos e que implica em controle social, em assassinato, em genocídio dos povos periféricos. Enfim, eu acho que também é importante entender a história do narcotráfico, mas em termos de personagem, e claro, eu diria que Sérgio Vieira, para nós brasileiros, e de novo, nesse momento de falta de valores elevados, era importante que o conhecêssemos. Falta de valores, fala de Bolsonaro. Sim, Bolsonaro é a demonstração evidente da falta de valores elevados, né? Bolsonaro é um homem vazio de humanidade, é um homem que nega a ciência, nega a cultura. Duvido que ele tenha lido mais de 2 livros na vida dele. É um homem muito ignorante, e ignorante que eu digo não no sentido acadêmico, porque algumas das pessoas mais brilhantes que eu conheci sequer foram à escola, mas Bolsonaro é uma pessoa vazia de, de, de valor, de humanidade, enfim, pelas razões que, né, de formação da vida dele, que eu não sei bem quais, mas é lamentável que tenhamos no Brasil um presidente, um líder como. Né, líder não, porque ele não é líder de nada, mas um presidente como ele, que nesse momento da pandemia, por exemplo, pede para que as pessoas pobres voltem ao trabalho para que a economia não pare. Quer dizer, quase um sociopata fascista, é tudo de que há de pior. Nunca pensei na vida que depois de termos sido um país que viveu durante um país que passou 20 anos, 21 anos debaixo de uma ditadura militar, voltasse a ter um presidente como esse. Fala de ditadura militar no Brasil. Você também é diretor de um filme que se chama Marighella. Entendi que o filme foi estreado no ano passado, em fevereiro, mas ainda não estreou no Brasil. Quais são as dificuldades? O filme estreou no Festival de Berlim em fevereiro,
do ano passado. O filme depois percorreu o circuito dos festivais no mundo inteiro. Estivemos nos grandes festivais do mundo, sempre muito bem recebidos, com as críticas muito boas. Mas é um filme feito para o Brasil, para o povo brasileiro. É um filme sobre o Marighella era o líder da luta armada no Brasil contra a ditadura militar. E a ditadura é essa que o presidente Bolsonaro diz que foi uma coisa muito boa para o Brasil, que salvou o Brasil do comunismo, né, que ele acha que os torturadores fizeram um bom trabalho durante quer dizer, então, naturalmente, esse é um governo que não quer ver a história que eu contei vista pelos brasileiros. Então, o filme, eles arrumaram uma maneira de impedir com que o filme estreasse no país, e não é uma censura como era antigamente, né, nos anos da ditadura. A censura agora passa por um aparelhamento da burocracia que cuida do cinema no Brasil. O Brasil ainda é um país que depende muito dos incentivos do governo para poder produzir sua cultura, e ele, dessa maneira, inviabilizou a estreia do filme lá. Mas a gente vai conseguir estrear. Espero que sim. E agora a estreia foi adiada por causa de coronavírus, não foi? E agora tivemos que adiar a estreia mais uma vez, porque devolvemos o dinheiro ao qual teríamos direito, assumimos o prejuízo de estrear o filme sem o dinheiro do governo, mas aí tivemos que adiar mais uma vez por conta da pandemia. E esse filme foi feito no livro de Mário Magalhães, não foi? Baseado no livro no extraordinário trabalho jornalístico do Mário sobre Marighella. Ótimo. Foi ele que me ajudou a entrar em contato com você, então eu agradeço os dois. Os eslovenos mais conhecem o seu papel no Narcos, como Pablo Escobar. Pablo Escobar. Narcos não é a única série em Netflix que fala sobre ele. Os colombianos também fizeram um soap opera, El Patrón del Mal. Imagino que assistiu essa série, ou seja, a pergunta é como é que estudou o caráter dele? Eu estudei muito. A primeira coisa que eu faço, quando a gente falou do jornalismo, é tentar entender em que contexto histórico aquele personagem está inserido e estudar. Então, eu estudei muito a história moderna da Colômbia, a origem do narcotráfico, e há muitos livros sobre Pablo Escobar, havia muitas, como você disse, séries, documentários. Então, tudo isso era muito fácil de encontrar. Uhum. Para mim, parece as línguas espanhol e português parecem muito parecidas, não é? Mas você disse que foi difícil aprender espanhol? São línguas parecidas, mas são línguas diferentes, né? Pois é. São diferentes. Mas não foi nada mais difícil do que ganhar 40 quilos? Valeu a pena pôr em risco a sua saúde para tomar papel de Pablo Escobar? Valeu a pena, porque o Pablo tinha aquele corpo, então eu não poderia ter feito de outra maneira, né? Um personagem que já que existia, as pessoas sabiam como ele era, então eu tinha que mudar meu corpo, mas isso foi muito ruim para minha saúde. Eu não pretendo fazer outra vez. Foi muito mais difícil depois perder 40 quilos, não foi? Foi. Perder é sempre mais difícil. Sérgio Vieira de Melo, em filme, fala de Arpoador no Rio de Janeiro como um espaço onde ele vai descansar. Quando você está no Brasil, qual é o seu Arpoador? Salvador. A Bahia, eu sou da Bahia e é a cidade que eu mais gosto no mundo e é o lugar para onde eu sou mais feliz, onde moram a maioria dos meus melhores amigos, minha família. Eu amo Salvador. Tal como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Exatamente. Você está falando de onde agora? Você está na Eslovênia agora? Eu estou em Ljubljana, assim, Ljubljana é a capital da Aham. Eslovênia, e eu estou aqui fechado porque o lockdown é coisa global, não é? Uhum. Nós também somos fechados e eu até trabalho de casa. Uhum. Mas você não pode trabalhar de casa, o que faz agora?
Eu faço isso, eu tô falando muito do filme, eu quero muito que o Sérgio seja um filme visto. É, essa entrevista que a gente está fazendo, ela vai para o Brasil, é isso? Ela vai para a Rádio Nacional Eslovena. E em português, assim? Nós fazemos, eu também faço tradução, mas Entendi. Não, sim. então, eu queria muito que o filme fosse visto aí no seu país enfim, então o que eu tenho feito é tentado falar e eu acho que nesse momento, sabe, o exemplo de ser, claro que nós não planejamos estrear esse filme durante a pandemia do coronavírus, mas eu acho interessante como um filme ele é a, a, a conjunção, a mistura do que um realizador quis dizer com um público específico que viu aquele filme naquele determinado momento, né? E esse público que está em casa agora, assistindo Netflix e no meio de uma pandemia, tem a oportunidade de ver um filme sobre um homem, um líder mundial, né? Uhum. Porque Sérgio era considerado, por muitos diziam que seria certamente o novo secretário-geral da ONU depois do Kofi, e um homem que via, que tinha, quer dizer, o que estaria fazendo o Sérgio, a diferença que faria Sérgio hoje em dia, né? Quando você vê o Trump culpando a China sobre da crise, guardando equipamentos, ou tentando quebrar, tudo são valores muito mesquinhos, né? Que os líderes do mundo, no Bolsonaro nem se fala. Eu não vi ainda aparecer durante essa crise um líder mundial que eu diga, puxa vida, olha só o que esse cara está fazendo, olha o que exemplo de generosidade, de altruísmo, aliás, eu acho bonito quando eu vejo os médicos cubanos chegando em outros países, né? Esse paísinho pequeno que é Cuba, enviando médicos para outros países para ajudar. Quer dizer, esse sentido de fraternidade, de empatia, isso. E eu acho que se Sérgio fosse vivo, nós estaríamos vendo pelo menos algo parecido com isso, né? Então, eu acho que bom que a gente pode estar nesse momento mostrando o exemplo dele. Então, o que eu tenho feito é isso, tenho me esforçado para que o filme alcance o maior número de pessoas. Eu acho que a primeira-ministra de Nova Zelândia tem um pouco daquilo É, de que você fala, né? exatamente, exatamente. Outro dia eu li a ministra da Nova Zelândia e eu li outro dia uma matéria interessante sobre a prefeitura de Amsterdã. E um protocolo para o pós-Covid, que é um protocolo de políticas públicas que envolvem é, inclusão social, respeito ao meio ambiente, respeito a leis trabalhistas, que nenhum produto entre naquela cidade sem que haja uma verificação de que esse produto cumpriu todas as leis de trabalho do lugar de onde ele saiu. Enfim, várias ações que apontam para o que eu acho que certamente o mundo não será o mesmo depois da crise, a gente vai viver algo parecido com um pós-capitalismo, porque para mim essa é uma evidente crise do sistema capitalista. Não necessariamente a gente vai ver um mundo mais fraterno, mais humano, mas certamente será diferente. E quando eu vejo isso que você falou, a ministra da Nova Zelândia, o que ela tem dito, os médicos cubanos, as políticas de Amsterdã, pequenas coisas aparecendo que me dão esperança, mas de um modo geral, a macro política, os grandes líderes das grandes potências agem de maneira muito mesquinha enfim. Eu concordo. Então acho que é bonito você nesse momento específico poder ver um filme sobre Sérgio. Aham. Eu não sei se você tem tempo de assistir os números de Netflix, mas essa primeira temporada de 2020 está a ser muito bom para o Netflix. Eu acho que o número de pessoas assistindo Netflix aumentou bastante mais do que foi previsto, né? Porque as pessoas estão em casa, né?
suponho que isso tenha uma influência muito grande, né? Porque as pessoas estão, sobretudo, assistindo filmes, lendo, né? O que faz a gente pensar sobre a importância também da produção cultural, né? Como é importante você, no Brasil, sobretudo, que há até uma discussão tão forte sobre a importância da cultura, o presidente declarou guerra à cultura, aos artistas, né? E deve estar em casa também assistindo algum filme, algum, algum documentário fascista, mas produzido por algum artista. Quais dos seus filmes são no Netflix? Aqui na Europa não podemos ver todos, mas são quantos? São quais? Dos filmes que eu fiz, Sim, como ator, como diretor, olha, Marguerite Nostra. eu não sei, sabia? Eu não sei quais filmes meus estão na Netflix. Eu realmente não sei. Talvez o Tropa de Elite, eu não sei mesmo. Tropa de Elite, pois é. O clássico brasileiro. É, eu não sei. Eu não sei quais filmes meus estão na Netflix, não. Bom, Bom, com certeza Sérgio Sérgio e e Narcos. Narcos, é verdade. Bom, Wagner, muito obrigado por essa entrevista. Para você também. Obrigado, Matei.